Olá, meus nobres amigos, tudo bem com vocês? Vamos falar a respeito sobre o crime de descaminho previsto no artigo 334 do Código Penal. Alguns pontos importantes que eu tenho que tratar a respeito sobre esse crime, porque eu já tratei aqui no meu canal, mas há algum tempo, agora 2020, você que está assistindo este ano de 2020, você vai aprender pelo menos algumas noções sobre a questão dos crimes praticados por particular contra a administração pública geral. E o crime de descaminho seria, conforme a doutrina, conforme os melhores professores a explicar, eles dizem que se trata de um dos crimes de sonegação fiscal. Então, a tipificação deste crime nada mais é que válida para fins de compreensão do estudo e que, quando houver a necessidade, o Estado terá que aplicar a lei penal ao caso concreto. Então, compreensões iniciais, nós devemos observar primeiro a nossa legislação, né? O que diz o Código Penal. O artigo 334 estabelece: iludir no todo ou em parte o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. A pena de reclusão de 1 a 4 anos. Compreensões iniciais, o que significaria iludir? Iludir nada mais é que enganar. Você está enganando o fisco, você está enganando a autoridade fazendária naquele tributo que deveria ter sido recolhido, seja na entrada ou seja na saída de uma mercadoria. Mercadoria é qualquer bem móvel, qualquer utilidade específica daquele serviço, daquela questão que a pessoa comprou, né, seja no tocante ao consumo, né, relação de consumo. Eu adquiri um notebook no exterior e trouxe para o Brasil, mas eu trouxe diversos notebooks. Claro que existe um limite para você trazer determinada mercadoria, existe de certo modo uma isenção relacionada a isto, conforme a legislação em vigor. Não vamos entrar em detalhes, logicamente, porque aqui estamos tratando de crimes tributários. E então, no crime de descaminho, aliás, é bom deixar claro que o crime de descaminho, apropriação indébita previdenciária e alguns outros crimes que eu vou ainda mencionar a respeito, são devidamente válidos e necessários, só que isto está englobado no Código Penal. No tocante à legislação especial, nós temos sim uma legislação especial que trata a respeito de crimes tributários e também crimes contra a relação de consumo, que eu também faria alguns comentários acerca deste tema. Primeiro ponto que eu ia falar a respeito, a tutela jurídica está relacionada ao Estado. O plano de existência desse crime está relacionado à tutela de que o Estado necessita de dinheiro público, né? E esse dinheiro público, para conseguir, na verdade, alimentar o próprio Estado em prol da sociedade, necessita de tributos. Então, se você estudar direito tributário, você vai saber que se trata de de grande importância para você entender sobre a sistemática dos tributos. Claro que nem todos os tributos possuem uma destinação específica, nem todos os tributos possuem um parâmetro, aonde será destinado, para onde será e qual seria a sua posição. Mas, em regra geral, a maioria dos tributos, eles são destinatários, têm seus destinos específicos previstos em lei. Então, sobre este ponto, é claro que, se você observar deste ponto de vista que o Estado precisa, né, de de dinheiro, né? Se não precisar de dinheiro, não existiria o tributo. Então, para evitar com que os contribuintes não paguem o tributo referente à entrada ou saída de mercadorias, então nós estamos a tratar a respeito estamos falando aí de imposto de importação, imposto de exportação, na entrada e saída de mercadorias. Então, seria um freio para que o Estado consiga, de modo claro, a conseguir que aquele cidadão efetue o pagamento. E não efetuando o pagamento, incorre em crime. E a pena é de 1 a 4 anos de reclusão. Aqueles que são revolucionários, que entendam que não deveria haver um crime como esse, então vire legislador e altere a lei, porque por enquanto o Código Penal estabelece como crime e nós temos que obedecer à legislação em vigor. Então esse seria o ponto principal, que a tutela jurídica ou o plano de existência desse crime é exatamente este, que evitar com que o Estado deixe de receber os valores devidos, decorrente de impostos. Essa seria a primeira posição, a primeira colocação que eu faço a respeito acerca desse crime. Quanto à questão relacionada à conduta do agente. Primeiro, sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, inclusive funcionário público, qualquer pessoa mesmo. Agora, se for o funcionário público atuar
favorecendo ao crime de descaminho, no qual ele não irá haver a participação respondendo pelo mesmo crime. Não haverá o partícipe, a coautoria, não haverá nesse sentido, mas irá aplicar o artigo 318 do Código Penal, que se trata exatamente sobre essa conduta. Se você auxilia, facilita com que essa pessoa consiga efetuar, na verdade, descumprir a norma penal. Inclusive, a norma penal específica do crime de descaminho. Então, iludir, né, enganar, né, trazer com engodo, como diz os professores mais antigos, que utilizam o vernáculo, né, a língua portuguesa, para fins de compreensão do determinado tema. Então, seria iludir, enganar do todo, seja parcial ou total, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada e saída de mercadorias ou para consumo. Então, nós temos também a forma em que qualificada, né, o parágrafo 1º diz que incorre na mesma pena a prática de navegação de cabotagem fora dos prazos permitidos em lei. Cabotagem seria de navegação, né? Aí seria este o crime principal. A pessoa está levando a mercadoria dentro de um barco, né? De um navio, está utilizando a cabotagem para conseguir deslocar-se a determinado lugar. Então esta seria a finalidade de que a legislação já deixa claro. Se você praticou a navegação de cabotagem para tentar iludir no todo ou em parte, haverá esta incidência do acréscimo de forma como se fosse equiparação, correndo na mesma pena, conforme o próprio Código Penal estabelece. Então seria exatamente isso. Posteriormente nós temos a prática de fato assimilado em lei especial de descaminho. Se vier uma lei especial que trate a respeito de descaminho em decorrência de determinado fato, portanto será considerado como equiparação. E aí nós temos o instituto da norma penal em branco. Norma penal em branco, aquela que exige a complementação de uma outra norma. E o próprio Código Penal deixou tão claro quanto água e vinho. Agora, nós temos também as condutas, né? Aquele que vende, expõe à venda, mantém depósito de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial ou industrial. Mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no país, no Brasil. Ou importou fraudulentamente, ou o que se sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional, ou de importação fraudulenta por parte de outrem. Veja que a leitura que se faz do próprio texto legal é um tanto confuso, mas são várias condutas diversas que podem ser equiparados como crime de descaminho. O que eu posso falar de comentário a respeito desse ponto é que quando estamos a falar de vender ou expor à venda, manter em depósito, aí temos uma conduta anterior, né? Exige-se uma conduta anterior, que seria iludir no todo em parte o pagamento de um tributo. Mas aí depois eu vou vender. Posteriormente eu vendo e ainda iludo. É um crime único. E outro detalhe, eu vou falar a respeito deste vídeo bem rápido inclusive, para não ficar muito longo esse vídeo. Aí eu vou fazer essa base relacionada ao crime de descaminho. Aí nós temos também, conforme você faz a leitura, né, aquele que introduz clandestinamente, de forma fraudulenta, né, o tributo seria, na verdade, a mesma coisa que ilusão. Você está introduzindo de forma para enganar o fisco para que não pague o tributo. Eu escondo determinada nota fiscal, mercadoria, para não poder pagar o tributo. Isso também, se você tem uma atividade comercial e você realiza aquela compra no exterior, ou na verdade você traz aquela mercadoria do exterior ou leva para o exterior, incorre na mesma pena. Essa seria a conduta. E nós temos ali a conduta como se fosse um crime de receptação. E aí nós temos um outro detalhe, um outro marco interessante da legislação que trata a respeito disso, que por se tratar de um crime interessante para fins de estudo, porque a receptação está prevista no outro artigo. Isso aqui estamos tratando a respeito do 334 do Código Penal. Então vemos que aquele que adquire, recebe ou oculta em proveito próprio ou alheio. Só que a forma equiparada, ela deve estar inserida junto com o ato de iludir no todo em parte. E que seria entrada de mercadoria ou saída de mercadoria no país. Mercadoria de consumo, né? Mercadoria que possa ser consumido. Ou seja, outro detalhe que eu tenho que falar, seu destinatário final.
Isso aqui é muito normal e muito comum hoje na prática. Nós temos também aí aquele que adquire, recebe, oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício da atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que se sabe serem falsos. Qual é a intenção aqui do legislador? A intenção aqui é aquele que vem com a nota fria, a nota falsa, aquele documento que não há uma ligação direta com aquele produto que a pessoa apresentou lá na alfândega, incorre nessa pena que está prevista aí no 334. Aí nós temos o parágrafo 3º, que a pena será em dobro se houver a prática de descaminho do transporte aéreo, marítimo ou fluvial, ou seja, no alto, no mar ou mesmo no rio. Então nós temos essa regra aí do dobro. Agora, se tratando, e o dobro seria, a pena seria de 2 a 8 anos, se é o dobro, né? É o dobro, dobra a pena do início, dobra a pena no fim. Não diz respeito disso, a pena vai se dobrar. Se o réu é primário, por exemplo, ele pegaria se não fosse, se fosse pelo detalhe dessa qualificadora, né? Aí se tratando-se de uma qualificadora, ele iria responder pelo crime de descaminho, pela decorrência do transporte aéreo, ou mesmo marítimo, ou mesmo por navegação, né, do rio, né? Nós temos o caso, por exemplo, o caso de sacoleiro, aquele que passa pela fronteira do Paraguai, abaixo do rio ali. Então seria um exemplo típico de uma situação que poderia poderia acontecer nesse sentido. Então, falando mais sobre esse crime, isso seria, até fazendo uma breve colocação, se você está se preparando para concursos públicos, então vai aparecer naquela prova, naquele concurso, se dizer o seguinte: uma pessoa, sujeito, estava andando e foi pego na blitz, ou na alfândega, com diversos produtos de procedência com notas fiscais adulteradas, com valores abaixo. Qual seria a conduta? Haverá a aplicação em dobro, em triplo ou normal? Se for, veja bem, de natureza terrestre, olha que o Código Penal não diz respeito que a pena será em dobro. Então, a regra se aplica à reclusão de 1 a 4 anos. Essa seria a única excepcionalidade que nós temos que interpretar para conseguir acertar determinada questão da prova. Se, por exemplo, se houver a prática de transporte aéreo, marítimo ou industrial, a pena é em dobro. Na questão terrestre, se eu passo de carro lá, passando pela fronteira lá entre o Brasil e o Paraguai, respondo por esse crime, mas de forma simples e não pela forma qualificada. É esta que seria o X da questão. Outro detalhe que eu falo a respeito sobre a questão relacionada no aspecto do princípio da insignificância. Até esquecendo deste detalhe, que é um detalhe super importante, é o supra-sumo daqui do estudo, que seria relacionado ao princípio da insignificância. É aplicável ou não? Bom, em regra, o STJ já deixou claro: olha, não vamos aceitar que seja aplicado o princípio da insignificância. Primeiro que nós tivemos alguns pontos muito importantes, em 2018, alguns julgados, inclusive há um informativo de jurisprudência do STJ que trata a respeito sobre o crime de descaminho e também do contrabando, que depois nós vamos tratar alguns pontos importantes que eu acho super válidos, mas o STJ, ele entendeu que, em regra, não se aplica ao princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública. Se o particular comete um crime previsto no Código Penal contra a administração pública, que é esse caso, nesse sentido, esta seria a regra. Mas, excepcionalmente, no crime de descaminho, é uma exceção, assim como alguns crimes também, que diz respeito ao valor a ser observado. Primeiro que o STJ tinha um posicionamento de que até R$10.000 seria o valor relacionado, na verdade, aplicável ao princípio da insignificância. Vamos supor que o valor que eu iludi no todo ou em parte, pagamento de uma mercadoria que eu trouxe do exterior. E aí, percebe-se que o valor da mercadoria é R$10.000. Para recolher o tributo seria 1%, 2%, um exemplo. Se você acha que o poder público vai ter que entrar com uma ação por causa de R$200 e R$100, não. Então, para fins de economicidade, para quem gosta de law economy,
quem gosta de direito e economia, esse estudo, né, dessa fusão aí entre o direito e a economia, você pode ver, existe essa questão de praticidade também, e também da atividade também baseada no princípio da especialidade, observando-se as regras também aplicáveis a determinadas situações. Não vou dialogar filosoficamente a respeito desse ponto, mas nesse sentido é que, quando se tratar de crimes contra a administração pública, em regra, não se aplica o princípio da insignificância. Excepcionalmente, o STJ disse que até 10 mil reais. Posteriormente, vem aí o STF dizendo, com base na portaria, instrução normativa, que trata que, no caso de execução fiscal, 20 mil reais, eu não vou ficar me matando para querer buscar um resultado prático, até numa ação criminal, que às vezes não vai valer a pena. Isso vai ter uma incidência no aspecto fiscal, vou ter que gastar todo o dinheiro do Estado para conseguir fazer com que aquela pessoa seja punida penalmente. Então, esse foi o raciocínio. E por conta desse raciocínio, então, aplica-se os 20 mil. E agora, entre 10 ou 20 mil? A ideia agora, você vai colocar, apesar de controverso, houve já a pacificação de ideias aqui, de entendimentos dos tribunais, desses tribunais superiores exclusivamente. Então, nós temos aí a aplicação dos 20 mil reais. Então, até 20 mil reais, princípio da insignificância. Qual é a consequência disso? Extinção de punibilidade. Haverá extinção da punibilidade daquele sujeito que cometeu aquele crime de descaminho, mas por conta deste princípio, aí ele vai ter que pagar o tributo. Isso é muito mais até aquele que está de boa fé, vai ter que aplicar a essa situação. Outra novidade que nós temos que deixar claro que haverá a possibilidade do acordo de não persecução penal previsto no Código de Processo Penal e artigo 28A, que trata a respeito de todos os critérios. Quando não há violência ou grave ameaça, né, no caso específico, a pena até 4 anos encaixa perfeitamente. E se o réu for primário, não for o caso de violência doméstica, nem outras situações específicas lá no Código, haverá, portanto, a aplicação do princípio da insignificância, ou, se não havendo a possibilidade de aplicar o princípio da insignificância, também a tese é que seria possível que faça um acordo de não persecução penal. Ou seja, que o processo não perdure durante muito tempo, evitando-se o excesso, evitando-se que não haja o dispêndio para o Estado também, porque se você faz um acordo com o Ministério Público oferta o acordo, logicamente, isso facilita para todo mundo. E aí, logicamente, o advogado que vai atuar, o defensor público que vai atuar, ele vai ter que analisar o caso concreto para ver se realmente é aplicável ou não. Não adianta forçar, pessoal, não faça isso. O juiz não vai deixar, o Ministério Público não vai querer, a menos que houver um absurdo, aí você pode recorrer também, mas, de todo modo, é muito importante o acordo de não persecução penal. Agora, é aplicável aí nesse cenário, a partir de 2019, é o acordo de não persecução penal. Bom, eu encerro esse vídeo agradecendo você que nos assistiu e em breve eu vou trazer mais novidades a respeito do mundo jurídico.